Ok, já começamos a nossa transmissão. Então, boa noite mais uma vez a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Irmãos, nas quintas-feiras, nosso propósito é estudar a Palavra de Deus. Estamos fazendo estudos temáticos sobre o culto cristão. Mas essa semana, como eu estou envolvido num módulo, de um curso que eu faço, que agora foi à distância, então eu precisei pegar um material que eu já tinha, um estudo que eu já tinha, diferente desses estudos do culto que eu tenho preparado, material. Então esse material eu já tinha dado esse estudo na igreja de Itaberaba. Eu creio que eu já dei esse estudo em outros locais, mas esse material mesmo que eu tinha guardado era lá da época da igreja de Itaberaba. Certo? Então, eu vou só transmitir o link para a gente começar. Eu vou transmitir aqui o link. Deixa eu ver se eu acho aqui o link do vídeo, para poder facilitar os irmãos compartilharem também depois. Irmã Elda aí, graça e paz, já também participando remotamente. Eu vou aqui fazer compartilhamento. Ok, irmãos. Então, o nosso propósito hoje à noite é estudar o tema A Igreja de Cristo. Esse tema parece básico ou simples, mas é um assunto que vamos ver aqui hoje à noite, de extrema relevância, estudar a igreja, a doutrina da igreja. E eu também vou usar esse material, que eu usei esse material estou usando, eu usei, mas eu creio que eu já encerrei na aula do culto cristão, que é esse livro aí, A Igreja de Cristo, que é um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da igreja cristã. Então, nós vamos estudar esse livro, hoje um capítulo desse livro, que é o primeiro capítulo, que vai tratar sobre o tema da igreja de Cristo. Irmãos, o que é um estudo temático, certo? Então, não é um estudo de um texto específico. Eu gosto sempre de lembrar, vamos ler alguns textos aí no decorrer do estudo, mas é um estudo de um tema bíblico, um estudo temático aí sobre a igreja do Senhor Jesus. À medida que a gente for caminhando, os irmãos vão vendo aí e anotando as referências também, as referências bíblicas. Mas, como é bom a gente sempre ler uma referência, abre aí em 1 Timóteo 3, de 14 a 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 15. Falando da igreja de Cristo. Que alguns dizem que Cristo não deixou a igreja. Tem muita gente aí na internet, teólogo de internet aí dizendo que não existe igreja, por causa do surgimento da igreja romana, e aí, por causa das denominações, então não existe igreja. Muita gente não acredita mais na igreja. Mas Paulo ele escreve aí, 1 Timóteo 3, de 14 a 15. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo plantou igrejas, Paulo nas suas viagens, que estamos vendo no livro de Atos. Ele deixou igrejas por onde ele passou, e ele escreve para as igrejas. As cartas do Novo Testamento são para igrejas. Lá no livro de Apocalipse, você vai ver que lá no começo do livro tem a carta a 7 igrejas. Então, como é que não existe igreja? Como é que Jesus não deixou
uma igreja. Não a igreja com CNPJ. Jesus não deixou uma igreja com um modelo de arquitetura, com CNPJ. Quando nós falamos, nós vamos entender que Cristo tem uma igreja, não é isso. Não é um CNPJ, ou uma empresa, ou coisa desse tipo. Mas há uma igreja. Então a nossa questão hoje, agora à noite, né, o nosso estudo é o que é a igreja? Qual a sua origem? Quais as suas características fundamentais? Quais princípios regem a igreja? Então muitos vão dizer que a igreja é uma instituição meramente humana. Que a existência da igreja, até mesmo institucional, é uma questão de homens, de invenção de homens. Será que a Bíblia diz isso? Será que é bíblico dizer isso? Então essa pergunta ela é pertinente. O que é a igreja? Onde ela começou? Qual a sua origem? Quais as características da igreja? Então, esse é um assunto bíblico. Esse livro, a Igreja de Cristo, é muito bom sobre esse tema, muito bom mesmo esse material. Tem muitos outros materiais, é claro, sobre a igreja. Então, há controvérsias e conclusões diferentes. Então, de fato, por que existe igreja presbiteriana, batista, congregacional, sem falar da igreja romana, igreja anglicana, outros grupos que consideramos seitas? Por que existe separação? Em grande parte, irmãos, nós nos separamos, dividimos entre os protestantes ou com outros grupos, porque há visões diferentes do que é a igreja. Então é muito importante entender o que é a igreja. Então, por que somos presbiterianos? Porque temos um entendimento do que é a igreja. Que o governo da igreja ele tem que ser plural. Governo de presbíteros, não é só o pastor que manda, não é episcopal, não é uma autoridade. Muita gente, a gente fala, né? O presidente da nossa igreja. Nós temos um moderador, ele é presidente ali da Assembleia, do Supremo Concílio. É claro que no interregno, entre as reuniões, acaba que tem que ter uma voz representativa e tudo, mas nós não somos uma igreja presidencialista. É claro que no conselho, por exemplo, o pastor é o presidente do conselho, né? E para questões estatutárias, de responder diante da sociedade, o pastor ele é responsável diante das autoridades. Mas Cristo é o cabeça da igreja e nós somos presbiterianos porque entendemos que ele exerce esse governo por meio da pluralidade de presbíteros. E o pastor é um presbítero docente que ensina, e os outros presbíteros são regentes, mas há um sentido de igualdade na questão do presbiterato entre o pastor, que é o docente, e os presbíteros regentes. Então, irmãos, essas controvérsias existem. Por exemplo, lá em Mateus 18, é o texto da disciplina eclesiástica. Mateus 18 vai falar que se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Se não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se não ouvir, dize-o à igreja. Quem é a igreja ali? Para os congregacionais batistas, a igreja é a assembleia. Diz-o à igreja, reúne a igreja toda e trata do problema na assembleia. Para nós presbiterianos é o conselho. Para um episcopal é o pastor. Diga para o pastor. Você viu o irmão em pecado, o irmão foi lá, o irmão não se arrependeu? Diga para o pastor. Ele vai resolver. Ele é uma função bem episcopal aí nesse sentido. Então nós entendemos que o governo da igreja é presbiteriana. Por isso que o nome da igreja, nossa igreja é a igreja presbiteriana. Então há controvérsias. E nós não devemos ignorar as controvérsias. Não devemos ignorar o porquê, né, que essas igrejas pensam diferentes. Isso é importante. E vamos ver no estudo. Qual o significado da palavra igreja? Essa resposta, irmãos, precisa ser bíblica. Certo?
Então, como eu disse, alguns acham que a igreja é instituição humana, né? Porque tem um CNPJ. Mas o que é na Bíblia a igreja? Né? A palavra lá na Bíblia é eclesia. Né? Por trás de várias palavras ali no livro de Atos, onde você vê a igreja aparecendo, até mesmo a assembleia, está a palavra eclesia, do grego, que significa, antes de significar igreja, era uma assembleia qualquer reunida. Teve uma confusão na praça, reuniu gente, era uma eclesia. Era uma reunião de pessoas, uma multidão indiscriminada. Então, no grego clássico, antes de ser usado no grego bíblico, no grego koiné, na escrituração da Bíblia, que na época da Bíblia era o grego koiné. Então, desde o grego clássico e antes, essa palavra já existia, né, a eclesia, e ela significava, então, uma assembleia qualquer, né, não obrigatoriamente uma assembleia religiosa, certo? E então, para propósitos civis ou qualquer outro propósito. Então, no grego clássico e no hebraico, existe esse significado amplo para eclesia, ou assembleia, ou igreja, ou esses termos aí. Então, nós temos que entender como isso se tornou a palavra igreja depois, né? E que entendemos como igreja hoje. Vamos ver 5 significados bíblicos para a igreja. Então, o propósito da aula de hoje é conhecermos 5 significados bíblicos para a igreja. E aí você vai conhecer um pouco mais com essa aula o que é a igreja, para alguém lhe perguntar o que é a igreja. Você saber responder melhor, né? Com mais base bíblica, teológica e doutrinária. Então, em primeiro lugar, o que é a igreja? A palavra significa o corpo de todos os fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, que já estão ou que serão unidos a Cristo como seu Salvador. Então, irmãos, quando essa palavra foi aplicada ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, certo? Então ela passou a significar a reunião. O povo de Deus é um povo tirado para fora, né? Ele é tirado do mundo para Cristo. Então, reunido, esse povo é reunido, como lá no Antigo Testamento, Deus tinha um povo. Então, a palavra significa o corpo de todos os fiéis. A igreja, então, não é só o pessoal que tem o nome no rol da nossa igreja local, mas os que já morreram, mas que eram crentes, que creram no Senhor. Ou seja, já estão no céu. Os que estão na terra, a gente nem sabe, que nem conhece, tem cristão, crente em toda parte do mundo. Eles fazem parte da igreja de Cristo. Ou aqueles que ainda não creram. Tem pessoas aí, nós presbiterianos, cremos na doutrina da eleição. Ou seja, há pessoas aí fora que ainda não são cristãs, mas que Deus as escolheu na eternidade. Jesus morreu na cruz por elas. No tempo de Deus, elas vão ser evangelizadas e o Espírito vai aplicar nos seus corações a regeneração, o novo nascimento. E vai acontecer o que com elas? Essa conversão vai unir essas pessoas a Cristo. E essa mesma ação de Deus que une essas pessoas a Cristo, vai uni-las à igreja também. Essa mesma fé que une a Cristo, une a igreja. Então, nós cremos na eleição, então nós cremos que há pessoas hoje, que temos motivos para crer, que aqui em Alagoinhas, por exemplo, tem muita gente incrédula aqui na cidade, que não adora a Deus, não crê no Senhor, nunca ouviu do Evangelho bíblico, as doutrinas bíblicas da salvação, do perdão, ouviu superficialmente. E nós cremos que se Deus tem uma igreja aqui, outras igrejas também fiéis, né, a nossa e outras, o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão ouvindo de Jesus, então nós temos bons motivos para acreditar
que o Senhor está reunindo gente aqui, nessa cidade. Deus vai dar fé a essas pessoas. Elas vão crer no Senhor e vão se unir à igreja. Abra aí em Mateus 16, 18, alguém leia. Mateus 16, 18. Quem achar pode ler. Então, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, né? Os romanistas vão dizer que Pedro, então, é o sucessor de Cristo. Toda aquela doutrina, né? Nós cremos, irmãos, que é a confissão de fé de Pedro. Porque nesse texto aí ele vai professar que Cristo é o Filho de Deus, etc. Ele vai professar a sua fé. E aí Cristo diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo, a igreja invisível. Quem é a igreja de Cristo? Assim como Pedro, todos os que professam a fé. Professar, irmãos. Pedro pronunciou. Ele disse, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Então, quem é que faz parte da igreja de Cristo? Quem não professa a Cristo, quem não crê em Cristo, está fora da igreja. Como é que a pessoa é da igreja sem crer em Cristo, né? Então, a igreja, para entrar na igreja, a pessoa precisa ter a aliança, que é outro assunto, né? Eu não vou entrar aqui, não é o tópico, questão dos filhos aí da aliança, mas a profissão de fé, ela é importante, e nós também, quando os filhos crescem, eles precisam professar a fé também. Então, a igreja é o corpo dos fiéis, certo? Os que já morreram, os que estão vivos, os que ainda vão crer. E há uma promessa de Cristo de edificar esta igreja. Cristo mesmo vai edificar essa igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Abra aí Efésios 5, 25 a 27. Quem achar pode ler. Efésios 5, 25 a 27. Esse texto é interessante, porque trata do marido e da mulher, mas que aponta para Cristo e para a igreja. Veja aí, o pessoal que diz que não existe igreja, então Cristo veio fazer o quê, né? Vem aí, pode ler. Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a santificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, a relação de Cristo com a igreja, que é ilustrada pela relação de marido e mulher, é uma ilustração que é difícil passar por alto e ignorar que Cristo amou a igreja é a noiva. Quando você decidiu casar, e você decidiu pedir uma mulher em casamento, e fez todo o trâmite, foi lá no pai, né? Pelo menos deveria ter ido, se não foi, Deus foi misericordioso, né? O casamento foi consumado mesmo assim, né? Mas o ideal é que você vá lá no pai, etc., né? Peça a mão e tudo. Quando você escolheu esta mulher, você disse sim a ela e ela sim a você, você disse não às outras todas. Você escolheu uma. Quando você escolhe algo, você pretere outras, né? Você escolheu uma mulher, então você preteriu outras mulheres. Cristo amou quem? Todas as mulheres, ele amou a igreja, a sua esposa, a sua noiva. Quando Cristo amou a igreja, ele escolheu um povo, a sua igreja, que é um povo, né? Que não é uma ilustração, não é uma pessoa só. Então, existe uma igreja amada de Cristo. Ele deu a sua vida, o texto é muito claro, pela sua igreja, para apresentar quem?
diante de Deus santo, santificado, a sua igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, se todos são igreja, se todos fazem parte da igreja, né? E aí, nessa discussão por quem Cristo morreu, né? Se Cristo morreu por todos, então será que existe uma igreja, né, dos eleitos e tal? Então, esse é um debate aí que nós, presbiterianos, cremos que Cristo tem um povo. Cristo morreu especialmente pela sua igreja. E nós entendemos que essa relação aí de marido e mulher, exemplificada em Cristo e a igreja, é muito clara nesse sentido. Cristo veio morrer pela sua igreja, certo? Nós entendemos que há um propósito bem definido na morte de Cristo. E temos uma base bíblica para isso, né? Então, essa igreja de Cristo não pode ser conhecida pelas estatísticas. Nossa igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja fruto de um trabalho missionário. E por causa da nossa história missionária, os americanos plantaram a igreja presbiteriana do Brasil. Então, é fruto do esforço missionário americano, a nossa denominação. Então, geralmente, e nós já pregamos aqui, quem está envolvido em missões, geralmente é de bom tom que dê relatório. Né? Então, e também, para a organização da denominação, são feitos censos, para saber quantos presbiterianos existem, mas isso é muito difícil. Não sei o que acontece nos dados, mas é muito difícil a gente saber quantos somos, mas há um sentido em que isso é impossível, no sentido da igreja de Cristo, não só falando da denominação, da placa, mas a igreja de Cristo, não dá para saber, irmãos, porque tem os que já morreram. Quantos que morreram com Cristo? Quantos foram que já morreram com Jesus? Pode ter certeza que foi mais do que 144 mil. Né? Pode ter certeza que foi mais. Né? Só Israel foi um monte lá. Então, quantos já morreram? Não sabemos. Né? Quantos já morreram com Jesus? Quantos estão vivos? Crentes que são da igreja de Cristo? Não sabemos, porque não é só na presbiteriana que tem crente de verdade, né? Pelo menos esperamos assim, né? O nosso desejo e oração é que tenha crente em outros lugares também. Né? E aqui também, que tenha crente aqui também, né? Na nossa igreja. Então não sabemos quantos crentes de fato, né, existem, falando de igreja invisível até mesmo visível. Né? A gente não tem como contar. Certo? Então, a igreja, ela é uma associação dos eleitos e não de uma igreja particular. Apenas Cristo conhece o número dos seus eleitos, pois é a sua noiva, por quem ele morreu. Essa denominação não se aplica a uma igreja particular. Então, não posso dizer que a igreja presbiteriana é a noiva de Cristo. Eu não posso dizer isso. Nós somos parte do povo de Deus, fazemos parte, mas eu não posso chegar e dizer a minha igreja somente é a noiva de Cristo. Isso é uma mentalidade de seita, e a nossa denominação, embora não reconhece toda igreja que se diz igreja como igreja, que algumas não pregam o evangelho e se distanciaram demais do evangelho ao ponto de não ser mais uma igreja de Cristo, mas nós não chegamos ao ponto de dizer que só a nossa denominação é fiel. Tem outras igrejas aí pregando e há pessoas fiéis em outras igrejas. Então, no sentido então teológico amplo, não podemos dizer que apenas uma igreja é a noiva, ou até mesmo você não pode dizer que nem você sozinho é a noiva. Eu não posso dizer eu sou a noiva, eu sozinho sou a noiva, não. A noiva é a igreja. Né? Num sentido assim, secundário, você pode até dizer que
Se você é um crente de verdade, você é noiva de Cristo. Mas o sentido bíblico desse termo é mais no sentido corporativo. Então nós somos a noiva, e não apenas nós aqui, mas todo o povo de Deus reunido. É a noiva de Cristo. Certo? Então, quem é a igreja? São os que foram unidos a Cristo espiritualmente. Aqui nós estamos falando, né, eu creio aí, esse estudo, como eu disse aos irmãos, eu também estou refrescando aqui a minha memória, é um estudo antigo, mas eu quero crer que nós estamos tratando da igreja invisível, os eleitos, não das pessoas, das denominações e tal, dos eleitos. Então, são em conjunto esses eleitos, esse povo, são em conjunto o templo do Espírito Santo, a casa espiritual, ou a habitação de Deus pelo Espírito. O Espírito habita em cada crente? Sim. Há um sentido em que você pode dizer que você é o templo do Espírito? Sim, se você é um crente verdadeiro, pode dizer. Mas, irmãos, a ideia bíblica é que nós somos o templo. Pedras vivas. Cristo é a pedra angular. Então, às vezes, a cultura é muito individualista. Né? Então, eu sou o templo, né? O desigrejado vai usar esse argumento para não congregar. Não preciso de igreja, porque eu sou o templo, eu sou a noiva. E há uma dificuldade aí na questão da eclesiologia, no entendimento bíblico do que é a igreja. Então, nós somos o templo. Especialmente quando nos reunimos para cultuar a Deus. Somos pedras vivas. Não é as paredes aqui da igreja. Poderia ser em outro lugar o culto. Nós, reunidos aqui para cultuar a Deus, nós somos o templo. E claro, não estou negando que você, tendo o Espírito Santo, também é templo, habitação. Mas o sentido bíblico ele é maior. Em geral, se você for analisar os textos bíblicos, essa coisa do templo é falando do coletivo, do conjunto, do grupo. Né? E é por isso que também outro termo aí, corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma pessoa só, é um membro só? Não. O corpo é o coletivo. Então, você é o corpo de Cristo sozinho? Não pode. O corpo de Cristo, então, é a igreja. Então, esse corpo, né, tem muitos membros de Cristo aí. Cada filho de Deus é um membro de Cristo. Né, as igrejas também. Eu creio que essa citação aqui é a confissão de fé de Westminster, mas não está escrito, mas eu creio pela minha memória que é. Essa igreja, irmãos, é uma associação inigualável no mundo. Essa igreja, ela é única, essa igreja de Cristo, ela é única. Só ela pode fazer o que ela faz, e ela é inigualável. Ela não é uma mera associação qualquer. Ela é uma instituição divina. E aí a confissão de fé vai dizer que a igreja católica ou universal, que não é nem a católica nem a igreja universal, né? Não é nenhuma nem outra, né? A igreja católica, a palavra aí é a mesma coisa que universal. A igreja católica universal, que é invisível, ou seja, não é a denominação católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então aí a doutrina presbiteriana exposta da igreja cristã, né? Vamos falar a doutrina, nós cremos que é a doutrina bíblica, cristã. Então a nossa doutrina bíblica diz o quê? Nossa exposição doutrinária na confissão de fé, que essa igreja é invisível e que é de todos os eleitos, dos que já foram, dos que ainda serão reunidos sob Cristo, seu cabeça, ela é a esposa. Essa igreja é a esposa. Né? Você individualmente há um sentido que mas é a igreja que é a esposa. Ela é o corpo, ela é a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas.
Então, em primeiro lugar, nós já vimos aí, então, o primeiro ponto é que a igreja, então, são os eleitos. Os que já estão no céu adorando a Cristo, com as suas almas glorificadas diante do Cordeiro, os que estão na terra, a igreja também, e os que ainda não creram, mas crerão, porque Deus vai lhes alcançar com o Evangelho. Em segundo lugar, o termo é usado nas Escrituras para indicar o grupo todo, em todas as partes do mundo, daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. Pronto. Agora aqui é a igreja visível. Tem a igreja invisível, que não dá para contar, são os eleitos, só Cristo sabe quem é, e tem a igreja visível, que é pessoas de todo o mundo que professa crer em Cristo. De modo bem amplo aí, todos os cristãos, toda a cristandade, todas as pessoas que estão unidas a uma igreja visível. Então, além dos espiritualmente unidos a Cristo, existem também os que estão exteriormente ligados a Ele de maneira visível. Então, irmãos, existe uma ideia, na nossa perspectiva bíblica, de que há uma união mística, espiritual, com Jesus, e há um relacionamento da igreja visível. Então, pode ter gente na igreja visível que não seja da invisível? Pode acontecer. Pode ser que ainda venha a crer essa pessoa, ainda não creu, venha a crer em algum momento. Mas, irmãos, há privilégios de ser da igreja visível também, da aliança. Ouvir a palavra, fazer parte da comunhão dos santos. É claro que nós não devemos estar satisfeitos em só ser membro de uma igreja. Ter o nome no rol de membros. Mas também, todo crente genuíno, ele vai querer se unir à igreja visível. Essa igreja é conhecida pela sua profissão de fé e sua prática diante do mundo. Então, ser unido à igreja, o rito de entrada é o batismo, né? Também temos aí a profissão de fé, que para adultos é junto, né? Tanto é batizado quanto professa a sua fé. E então, essa profissão de fé, né, que a gente faz aqui na igreja, ela é diante da sociedade, ela é diante do mundo. Então, alguém pode ser de uma destas igrejas e não da outra. É o que eu disse aí. Alguém pode ser da igreja invisível, ser um eleito, e por algum motivo não está numa igreja verdadeira, visível. Mas a tendência é essa pessoa buscar uma igreja verdadeira. E alguém pode estar numa igreja visível, sadia, fiel, bíblica, e não ter se convertido ainda, não ser regenerado. Pode acontecer também, certo? Entretanto, essas duas igrejas não podem ser separadas. A gente separa, irmãos, para entender. Mas isso está misturado, certo? Isso está misturado. Na Bíblia, as cartas eram escritas às igrejas. Tinha gente ali infiel, tinha dentro das igrejas. Leia o Novo Testamento, você vai perceber que tinha herege dentro das igrejas, tinha gente de todo tipo dentro da igreja. Mas Paulo escreve, a igreja tal. Lá em Apocalipse, Jesus fala de igrejas lá com problemas graves em Apocalipse, lá, nas 7 igrejas. Mas ele diz, a igreja tal, ao anjo da igreja. Então, essas coisas estão misturadas, né? Na Bíblia, esse grupo de cristãos que pode ser observado pelo olho humano é chamado de igreja. 1 Coríntios 12, 28, vamos ver aí. 1 Coríntios 12, 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, e etc. Aí, né? Dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então, é igreja, ele fala de igreja aí, certo?
Então, irmãos, nós não devemos ignorar isso, porque muitas pessoas, por conta da fraqueza da igreja, porque tem pecadores dentro da igreja, eles acabam rejeitando completamente uma ideia de uma igreja de Cristo. Eles acabam querendo buscar argumentos nisso para se separar e viver um cristianismo isolado, certo? Então, esses dois conceitos são importantes para nós, igreja invisível e igreja visível. Tem dúvidas, irmãos, com relação a isso, antes de avançarmos? Alguma dúvida sobre a questão da igreja visível e invisível? Alguma dúvida aí? Presbítero Romeu acompanhando aí, irmã Josi e irmã Soraya, graça e paz aí a todos. Não tem dúvidas, né? Aparentemente, também na internet não tem. Então vamos seguindo aí, se parecer dúvida, você guarda aí, pergunta ou guarda para depois, mas não deixe de querer aprender, né? De buscar resposta. Aí, irmãos, é a confissão belga, que é outra confissão reformada. Outra confissão de fé reformada. Então, vamos ler aí para a gente ver mais um conceito de igreja. Veja que o título do capítulo não tem medo, né? Não há um medo. A gente não tem que ter medo de dizer que cremos na igreja católica, né? Não é a católica romana. Católicos sim, né? Romanos não, né? Católicos romanos não. Então, eles dizem que eles são a igreja e pronto, né? Então, nós entendemos que existe uma igreja católica universal. Cremos e confessamos uma só igreja católica universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Então, nós cremos na igreja, veja que a confissão de fé belga fala da profissão de fé e de qual é essa profissão de fé. Porque tem igrejas, tem grupos aí, mas que as pessoas não creem na salvação completamente pela graça, que é só de Cristo a salvação. Então veja que a profissão de fé é importante, né, para sabermos o que é uma igreja genuína. Esta igreja existe. Aí pronto, a resposta aqui, quando foi que começou a igreja? A confissão de fé belga responde: esta igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim. Da perspectiva da eleição, desde a eternidade. Cristo é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ele amou a sua igreja na eternidade. Pois Cristo é um Rei eterno que não pode estar sem súditos. Esta santa igreja é mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro. Então, Deus sustenta a sua igreja. A confissão de fé belga diz. Mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e, na opinião dos homens, quase desaparecida. Lembra da época de Noé? Quem era a igreja na época de Noé? Noé, a mulher e os filhos. Quem era a igreja na época de Abraão? Né? Então, tem momentos que a igreja... Lembra lá de Elias? Elias ficou deprimido, mataram os teus profetas, né? Estão querendo me matar também, eu sou o único fiel. Aí o que é que o Senhor disse para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal, né? Inclusive a confissão de fé cita isso aí, né? Ela vai dizer aí. Então Deus mantém a sua igreja. Assim Deus guardou para si, na perigosa época de Acabe, 7.000 homens que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Quem olhava dizia: acabou, não tem mais igreja. O próprio Elias dizia: pronto, eu sou o último. Eu vou morrer, acabou comigo a fé verdadeira. E aí Deus diz: não, Elias, tem 7.000 fiéis. Então alguém pode dizer assim: pastor, essa fé que vocês estão pregando aí, essa doutrina aí, é pouca gente. Não importa, irmãos. A validade do evangelho que pregamos não é a quantidade de pessoas. Não está na quantidade de pessoas.
que creem nele. Porque há momentos na história que essa igreja fica diminuta, parece que sumiu. Não tem mais. A época da Reforma Protestante era uma época assim, ó, você olhava, cadê o povo de Deus? Onde é que está a igreja? E Deus tinha os seus eleitos. Essa santa igreja também não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Então, a igreja do Senhor, no Novo Testamento, ela se espalhou. Lá em Atos, nós estamos vendo isso. E Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, não há mais uma restrição geográfica para a igreja. E a igreja está espalhada em toda a terra. E há esforços para levar esta igreja de Cristo a todas as línguas, tribos e nações. Então, essa semana agora, eu faço parte de um grupo onde existem os irmãos ali que estudam a questão das missões, e um irmão lá colocou um site de um grupo, né, que o pastor Ronaldo Lidório, que é um missionário da nossa igreja, ele faz parte desse grupo, que o propósito deles é fazer missões nos lugares mais difíceis, né? Então, o Oriente Médio é um lugar difícil, o sul da Ásia, um lugar difícil, o sul da Ásia também, e ele falou em outros lugares lá. Sim, aqui no Brasil, há índios que não falam português, e índios aí que são povos não alcançados, não tem Bíblia lá, né? Existem línguas aqui no Brasil indígenas, e tem missionários lá pregando, trabalhando. Então, existem esforços para que a Bíblia seja traduzida para outros idiomas, para que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Existem esses esforços. Certo? No nosso país tem, as igrejas estão envolvidas com isso de modo geral aí no mundo. Umas mais, outras menos, mas a igreja de Cristo, ela entende isso. Né? Então, nós devemos entender que o povo de Deus não é só ocidental, brasileiro, americano, vai ter eleito lá no Oriente Médio, né? Na China, em todo canto. Vai ter gente eleita lá que vai ser alcançada pelo Evangelho. Eu creio que aqui, mais uma vez, eu creio que é a confissão de fé de Westminster. A Igreja Católica Universal, que é invisível, acho que eu já li esse aqui, né? Já li. Esse aqui eu já li antes, está aí de novo, mas já li. Essa passagem aí. Então, irmãos, fixe na sua mente bem isso. O termo igreja é usado na Escritura, então, para indicar o grupo todo, em todas as partes do mundo, daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. Igreja é a gente que crê em Jesus, né? Professa a sua fé em Cristo. Além dos espiritualmente unidos a Cristo, existem também os que estão exteriormente ligados a Ele de maneira visível. Então, a cristandade de modo amplo é muito grande. Quantos cristãos existem no mundo? Mas não quer dizer que todo mundo seja temente a Deus, crente de verdade. Né? Então, por exemplo, na Reforma Protestante, falando aqui da nossa perspectiva, né, presbiteriana, o motivo da Inglaterra se tornar protestante foi altamente político, não teve muita coisa espiritual, não. O rei queria se separar para poder casar de novo, porque a rainha católica, né, não podia dar filho, não estava dando filhos homens para ele, parece que não podia dar, e aí o rei queria casar de novo. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, separou acho que é Catarina de Aragão, e ele virou cabeça da igreja anglicana lá e estabeleceu. Mas tinha gente crente lá dentro da Inglaterra, que queriam a reforma da igreja, o protestantismo. Então, da noite para o dia, todo o povo que morava naquela ilha
dormiu católico, acordou protestante. A pergunta é, quer dizer que todo mundo dormiu católico, acordou crente? Não é não. Mas, visivelmente, os países da Europa ali eram países cristãos. Não eram muçulmanos ou não eram de outra religião. Certo? Então, de modo bem genérico, né, existem muitos cristãos no mundo. Né, muitos cristãos, pessoas ligadas a uma igreja cristã. Mas não afirmamos com isso que todos sejam regenerados e salvos, né? E em muitos momentos da história, a igreja é um grande campo missionário. Em muitos momentos da história, a igreja ela é um lugar onde o evangelho tem que ser pregado. Então, hoje a igreja, os cristãos do Brasil, de modo bem amplo aí, né? O Brasil é um país cristão, mas que precisa ouvir o evangelho. O Brasil é campo missionário também para nós. O Brasil é gigantesco, né? Muitos municípios aí, pessoas que não ouviram o evangelho da graça de Deus, então não deixa de ser um campo missionário, apesar de que, em tese, todo mundo é cristão. Quer dizer que tem outras religiões do Brasil, né? Mas, assim, de modo geral, o cristianismo é muito majoritário. Então, essas duas igrejas não podem ser separadas, certo? Acho que eu estou repetindo aí. Mateus 13, vamos ver aí, Mateus 13, 47 a 49. Entender o que é a igreja, o reino dos céus. Igreja visível, viu? A gente está falando de igreja visível agora. Mateus 13, verso 47 a 49 diz assim. Irmãos, aí são parábolas. Essa parábola aí, o autor do livro aqui, eu creio que ele foi feliz na interpretação. Ele entende que aí é a igreja visível. Então veja, Mateus 13, do 47 a 49. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheio, os pescadores assentam-se na praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a igreja visível, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é ilustrado por uma parábola da rede. Como é que ele é explicado? Quando uma rede é jogada, vem peixe bom e vem peixe ruim. Então, irmãos, nós estamos pregando o evangelho a toda criatura. Vai vir só gente eleita se unir à igreja? Não. Vai vir todo tipo de gente. Vai vir. A rede está sendo jogada. Os apóstolos não eram pescadores? Pedro, né? Então a rede é jogada. A gente não tem como julgar antes de Jesus voltar quem é peixe bom e quem é peixe ruim. É o joio e o trigo. A gente aplica a parábola do joio e trigo assim. O trigo é todo mundo que está dentro da igreja e o joio é que está lá fora. Né? Não, é assim não. A rede aí também não é assim não. O reino aí é onde o cristianismo, o evangelho está sendo pregado, né? Onde o cristianismo avançou, a igreja, o reino de Deus está sendo pregado a toda criatura. E tem gente vindo e se unindo à igreja, tá um monte de gente vindo se unindo à igreja, de modo geral. Você pode até dizer que não é pouco, pastor, não é pouco aos nossos olhos. Mas, no final, quando Jesus vier, vai ter triagem ainda. Vai ter uma triagem. Então, é por isso que, irmãos, nós não podemos ficar confortáveis em só ser membro da igreja visível.
É por isso que no começo que eu cheguei aqui em Alagoinhas, eu trouxe aquele estudo sobre a regeneração. Lembra que eu tratei aqui com os irmãos sobre o novo nascimento? Esse tipo de estudo é uma preocupação pastoral que temos para que as pessoas entendam, de fato, a importância delas não apenas serem da igreja visível, né? Elas realmente experimentarem a graça, o Evangelho de Jesus Cristo nas suas vidas. Certo? Então, a confissão de fé mais uma vez diz aí que a igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, então a igreja visível não vai estar só em um lugar, ela é católica ou universal. A igreja que a confissão de fé diz, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei. Então, se você nascesse no Antigo Testamento, você tinha que se tornar judeu para poder adorar o Deus verdadeiro. Não precisamos virar judeus. Tem gente aí querendo virar judeu, né? Você vê uns evangélicos aí que você olha, você não sabe se é um judeu ou se é um evangélico, um cristão. Que as roupas, os símbolos, comemora as datas judaicas, o dia do Yom Kippur. Passou agora há pouco tempo o pessoal dizendo que era dia que cristão comemora. Você tem cristão esse que comemora o Yom Kippur, dia da expiação dos judeus. Mas tem um monte de cristão aí, evangélico, comemorando datas judaicas. Né? Não tem sentido, irmãos, isso para nós. Nós não estamos debaixo da lei no sentido cerimonial. Então, agora, no Evangelho, a igreja não está mais restrita a uma nação, mas consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Veja a importância aí da palavra professar. Sabe por quê, irmãos? Professar? Porque saber o que está dentro, saber se é regenerado, só Deus sabe. O pastor, quando ele batiza alguém aqui, ele vê a profissão de fé. Se é um eleito, se é regenerado, a gente vê assim os frutos, o bom testemunho, a gente tem boas evidências de que a pessoa é crente. A gente vê a profissão de fé dessa pessoa. Então, os cristãos são aqueles que professam a verdadeira religião. Então, é por isso que é perigoso igrejas que pregam outro evangelho. Para nós aí, veja que a confissão de fé diz assim, juntamente com seus filhos. Então, para nós entendemos que os filhos nascem debaixo da aliança. Então, eles nascem dentro dos privilégios da igreja visível. Nós, presbiterianos, não esperamos o filho crescer para ele escolher se ele vai ser crente ou não. Se ele nasceu numa família cristã, ou na providência os pais se converteram, Deus já está dando oportunidade para ele, ele já está ouvindo o chamado de Deus desde a infância, a pregação do Evangelho. Então, os filhos nascem debaixo da aliança, na nossa perspectiva. Não é o tema de hoje, mas para que os irmãos entendam aí, porque nós cremos, né, na participação das crianças na igreja visível. Nós não estamos dizendo, quando batizamos as crianças, que elas são da igreja invisível já, que elas são regeneradas já. Elas têm o privilégio de ouvir a pregação, nós oramos para que elas se convertam quanto antes, mas é no tempo de Deus e se forem eleitos que elas vão ser regeneradas. Mas elas são da igreja visível. Nós não tratamos nossos filhos como pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E alguém que ouve o Evangelho, irmãos, é um chamado. Deus notifica aos homens que se arrependam. Quando Deus notifica, quando Deus chama o homem ao arrependimento, não é assim, se você quiser, não, é uma ordem. Se você não crê e não se arrepende, você está desobedecendo ao Evangelho. Então, a pessoa que ela cresce ouvindo a pregação, Deus está dizendo, ó, se arrependa, creia. Ela está debaixo da aliança. E ela está já numa relação pactual, porque ela é filho da aliança.
Os pais são crentes. Certo? Então, é o nosso entendimento, né? Não tenho como me deter muito nisso aqui, porque não é o tema da aula. Então, essa igreja é o reino do Senhor Jesus. Jesus reina sobre tudo. Ele é Deus. Mas, de modo especial, o seu reino na terra é a igreja. Jesus reina sobre os reis da terra, reina. Os políticos, as autoridades, estão debaixo da autoridade de Cristo? Estão. Mas há um sentido em que a igreja é o reino de Deus na terra. Cristo é o cabeça da igreja. Ele governa a sua igreja pelos seus ministros, pela pregação fiel da palavra. Então, essa igreja verdadeira, não perfeita, né, nesse mundo, não é perfeita. Tem gente crente, tem gente que não é crente. Tem peixe bom, tem peixe ruim, tem joio, tem trigo. Mas é a igreja de Cristo. Essa igreja é o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Os romanistas vão dizer que é na igreja deles, né? E a Confissão de Fé de Agostinho diz que é da igreja de Cristo. Como é que a pessoa quer ser salva fora da aliança, fora da igreja? A igreja é o lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde Cristo exerce governo. Como é que a pessoa está debaixo da autoridade de Cristo se ela não quer estar vinculada à igreja, unida à igreja? A mesma fé que une a Cristo, une a igreja. E Cristo, como é que a pessoa diz? Cristo é meu Senhor. Cristo exerce o seu senhorio por meio da palavra, por meio da igreja, da palavra pregada. Muita gente acha que esse negócio de igreja é coisa que a gente que é pastor inventou para poder mandar em vocês. Então, o pastor é um sabidão, o pessoal que está aí nos bancos são pessoas alienadas, pessoas que são feitas de besta. E muita gente acha que igreja é isso. Não, irmãos. A autoridade, o pastor, o conselho, a nossa autoridade é se nós somos fiéis à Bíblia. Existe autoridade? Existe. A autoridade toda pertence a Deus. Deus delegou alguma autoridade na terra? Delegou. O homem tem autoridade na família? Tem. Se você é cristão bíblico, você tem que reconhecer isso. O homem é autoridade na casa. É o cabeça. Só se você rasgar a Bíblia. Se você não quiser rasgar a Bíblia, ok. Existe autoridade na igreja? Existe. Agora, tanto o pai na casa, o marido, quanto o pastor, ele só pode, a autoridade dele é debaixo da autoridade da Bíblia, da palavra. Não pode ser pedido, ordenado ou dito nada para alguém sem base bíblica. Mas existe uma autoridade, então, que é de pregar o que a Bíblia prega, né? de ensinar o que a Bíblia ensina. Então, o pai, eu creio na autoridade dos governantes, né? Eu creio que são autoridades instituídas por Deus, eu creio nisso, como cristão. Então, a democracia vai dizer, não, eles são nossos servos, só, né? A voz do povo é o povo que tem poder. Não, a autoridade é Deus que tem, e Deus distribui essa autoridade, eu creio, mas essas autoridades derivadas de Deus estão debaixo de Deus. Pai, pastor, juiz, delegados, quem tem autoridade, essas autoridades devem submeter-se a Cristo e a palavra de Cristo, que é a fonte última da autoridade. Fora da palavra, fora de Deus, ninguém tem autoridade genuína, é usurpação. Se eu quiser exercer uma autoridade, né, eu vou ter que inventar outro Deus para poder fazer alguém submeter essa autoridade. Então, hoje no mundo existem outros deuses, o humanismo, a ciência, outras fontes de autoridade. Então, para nós, a única fonte de autoridade é Deus. Isso não nega que existem, né, autoridades na igreja, na sociedade, na família, mas que estão debaixo de Deus. Irmãos, o tempo correu, o tempo avançou, já encerrando aí o nosso tempo, mas vou tentar ser mais breve aqui para a gente concluir. Então, o vocábulo igreja é empregado nas Escrituras para designar o grupo de crentes em qualquer lugar específico
que se reúnem em adoração a Deus. Então, de modo geral, igreja, nós podemos dizer que somos uma igreja. Nós nos reunimos aqui, né, semanalmente para adorar a Deus. Atos 14, 23, a Bíblia usa o termo igreja para um grupo de crentes reunidos para adoração, independente do número de pessoas. Então, a igreja não é só a igreja, tem que ser gigante, não. Um grupo pequeno é uma igreja também. A palavra igreja, em quarto lugar, aplica-se no Novo Testamento a um grupo de congregações associadas sobre um governo comum. Que é isso? Para nós, é o presbitério. As igrejas da Galácia. Você acha que era uma igreja? Não, tinha igrejas ali. Era uma região onde tinham várias igrejas. Quando Pedro pregou, 3.000 se converteram. Você acha que esse povo se reunia todo num lugar? Depois 5.000 num lugar? Eles tinham lugar para reunir 10.000, 20.000 pessoas. Então tudo indica, possivelmente haviam congregações. Muita gente para reunir num lugar só. Então, há evidências para concluir que esse termo era designado para definir uma pluralidade de congregações que se reuniam para adorar em residências particulares, mas que estavam ligadas sobre uma única ordem eclesiástica. Então, era a igreja. Então, aqui no recôncavo baiano, para nós presbiterianos, nós temos aqui um presbitério. Então, somos uma igreja aqui, nós temos unidade. A igreja em Jerusalém, 30.000 convertidos, depois 5.000, dificilmente compõe uma única congregação, mas várias ligadas como um só corpo a um governo comum dos apóstolos. Na época lá, os apóstolos. Igreja pode significar, então, várias congregações unidas por proximidade geográfica, por uma ordem e governo eclesiástico comum. Então, no nosso caso presbiteriano, volto a dizer, um presbitério, uma igreja que tem várias congregações. Então, é a igreja de Alagoinhas, a igreja presbiteriana de Alagoinhas. Então, quem sabe um dia a gente tem aqui várias congregações, é a mesma igreja, o mesmo governo, debaixo do mesmo governo. A menos que também pode acontecer de dividir, de ter mais de uma igreja de fato. Uma segunda igreja presbiteriana de Alagoinhas, coisa desse tipo. Mas há um sentido em que é uma igreja só. Isso é interessante, porque algumas igrejas presbiterianas se perderam nisso. Parece que perderam a unidade. Você é presbiteriano, onde você chegar como presbiteriano, você deveria se sentir em casa, na unidade ali. Mas por falta, muitas vezes, do entendimento doutrinário, as pessoas não entendem isso. Infelizmente, por algumas diferenças também, nas práticas, que não deveriam ser tão graves essas diferenças. Mas, enfim, não é o caso aqui. Vamos avançar. E, por último, a palavra igreja é aplicada no Novo Testamento ao grupo de crentes professos em qualquer lugar, como representado por seus oficiais e ministros. Mateus 18, que eu citei. Então, o conselho está reunido. Aí, quando o conselho está reunido, a igreja presbiteriana de Alagoinhas está reunida. Quando o presbitério está reunido, a igreja está reunida. Certo? Então, para nós, existe esse princípio de representatividade. Então, quando o Supremo Concílio está reunido, é a nossa igreja que está reunida, a nossa denominação. Então, nas sinagogas, por exemplo, existiam anciãos, sacerdotes que julgavam casos de disciplina. Então, nós entendemos também, lá em Mateus 18, quando diz assim, se não te ouvir, dize-o à igreja, é ao conselho. E nós entendemos que um judeu entenderia naturalmente, como governantes autorizados, que deveriam decidir esses tipos de controvérsia. Então, um judeu, se ele tivesse um problema, ele iria aos anciãos. Então, nós presbiterianos entendemos que é ao conselho. Então, tire da sua mente a ideia de que é só o pastor sozinho que é a palmatória da igreja, Nem tem o propósito de ser isso, mas
Infelizmente, às vezes pode acontecer caso de disciplina. E isso é tratado em conselho. E aí, uma coisa interessante que eu quero trazer para os irmãos, eu também sou pecador, né? E acontece na nossa igreja caso de problemas com o pastor. Tem conselho aí afastando o pastor. Irmãos, quem disciplina o pastor na nossa igreja é presbitério. Então, assim, se você me vê num pecado, certo? Claro, Mateus 18, qual é o propósito? O princípio, fale comigo. Se eu estiver endurecido, chame testemunhas. Né? Mas o trâmite pode até chegar ao conselho, mas quem trata o caso de pastor é presbitério na nossa denominação. Então, tem conselho afastando o pastor, disciplinando e afastando o pastor do seu púlpito ali, sem passar pelo presbitério. Então, nós entendemos um princípio de representatividade, irmãos. Representatividade. Então, o conselho é o concílio da igreja local, presbitério, sínodo e supremo concílio. Né? Numa igreja congregacional, a assembleia é que vai disciplinar. É a igreja independente, né? Não precisa de presbitério. A convenção existe ali, mas não tem o mesmo peso. Então, é por isso que é diferente. Então, assim, o meu propósito, eu sei que talvez pessoas de outras denominações nos escutem, né? Nesse momento, a gravação aí. Então, meu propósito é mostrar de que há um porquê das diferenças. Né? Por que somos igreja? Por que é diferente? Então, há um porquê. Então, nós aprendemos na aula de hoje um pouco sobre estas palavras. O último slide aí. A principal ideia de igreja, e aqui é normal, da maneira que é apresentado nas Escrituras, sem dúvida nenhuma, é de um grupo de pessoas espiritualmente unidas a Cristo. E como consequência dessa união, com Ele unida umas às outras. Então, não tem esse negócio de, não, eu sou crente, amo ao Jesus, mas não quero saber de igreja, só é um monte de pecador. Não existe isso. Um monte de hipócrita, a igreja é um monte de hipócrita. Então, quando você entra lá, tem mais um, né? Então, assim, não existe isso não, irmãos. Igreja, certo? Igreja é um grupo de pessoas unidas a Cristo e vai ter que estar unida à igreja. Certo? Então, é isso. Em benefício dessa igreja, acrescenta-se uma provisão visível de governo, ordenanças e oficiais. Então, Cristo tem uma igreja e Ele deu a essa igreja governo, ordenanças, para servir à edificação da igreja. Então, Deus deu oficiais, presbíteros, para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Então, nós cremos que existe sim igreja de Cristo. Não tinha CNPJ na época de Paulo, eles não tinham um templo igual aos nossos, não tinham alguns detalhes que nós temos, mas Cristo deixou uma igreja sim. Deixou lá, na época lá tinha apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje nós cremos que temos os presbíteros, pastores, presbíteros regentes. Então nós cremos na igreja. Como é que você é cristão e não crê na igreja? Tem muita gente querendo ser cristão sem crer na igreja. Devido à dispersão geográfica, chegamos ao terceiro significado, aplicado a um grupo numa região. Então temos igreja aqui entre rios, igreja em outros lugares. Então, somos uma igreja. A união dessas igrejas locais debaixo do mesmo governo leva à quarta definição. Por último, aplica-se o princípio da representatividade. Presbitério e tal, etc. Mas eu corri para não ficar muito... Aí o tempo muito delongado. Vou abrir para perguntas se tiver. Parece que tem um aqui. O presbítero Romeu. Existe a possibilidade de alguém dizer que ama a Cristo e não ter comunhão com a igreja visível? Né? E, presbítero, eu creio que isso não é uma situação que deva ser permanente. Né? Então, alguém, por uma circunstância, foi alcançada pelo Evangelho
E às vezes há um intervalo entre ela, ou ela não tem uma igreja, nem uma igreja fiel onde ela está, alguma circunstância que dificulte essa pessoa a ter contato com a igreja visível. Mas o amor a Cristo, né, ele vai ser manifesto, né, amando a igreja, nos relacionando. Né? O que é que Jesus disse para Pedro? Né? Tu me amas, ele diz, apacente minhas ovelhas. Lá João vai dizer, como é que eu digo que amo a Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão a quem eu vejo? João vai dizer nas cartas. Então, eu creio que por uma circunstância muito particular, uma exceção, um caso específico, um acidente. Irmãos, nós não tratamos assim na questão teológica, isso são acidentes, são casos específicos. Nós não criamos regra com isso. A regra qual é? Qual é a regra bíblica, doutrinária? É crente. Tem que estar unido à igreja, tem que professar a fé, tem que ser batizado, tem que servir a Cristo numa igreja local. Essa é a regra. Por um caso excepcional, por uma exceção, pode haver alguém que se converteu e está ainda numa seita. Os reformadores, né, eles estavam fora da igreja protestante, eles estavam querendo reformar a igreja romana. Não conseguiram, tiveram que sair. Certo? Então, amar a Cristo fora de uma igreja é possível, mas é um acidente, não é o comum, não é o ideal, é um caso excepcional. E essa pessoa, então, ao ouvir a pregação, ao aprender da Bíblia, ela vai entender a importância da igreja e ela vai querer ser parte da igreja, né? Vai querer estar unida à comunhão dos santos. Então, eu entendo assim a resposta, né, para o presbítero Romeu. Não sei se ajuda também outros irmãos. Irmãos, aqui alguma dúvida? Tudo ok, claro? Então, aparentemente sim. Então, vamos encerrar orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um momento de aprendizado na Tua santa presença. Podemos conhecer mais da igreja, não apenas placas, denominações, mas saber que o Senhor tem uma igreja na terra. Sustenta, ó Deus, a Tua igreja segundo a Tua promessa. Também abençoa, Pai, as denominações fiéis a Ti, as igrejas locais fiéis a Ti. Nos abençoa, ó Pai, a sermos uma igreja de Cristo verdadeiramente aqui nessa cidade. E nos dá a alcançar, ó Deus, pecadores com a Tua palavra, nos dá a pregar com fidelidade e que venhamos viver a igreja, não igreja perfeita, porque não existe nessa terra, mas que sejamos uma igreja submissa a Cristo e que ama a Cristo e uns aos outros também. Assim, aplica essas verdades a cada vida, perdoa os nossos pecados, que são muitos, ao que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós encerramos aqui o nosso estudo, né? Então Deus abençoe os irmãos aí na internet, os irmãos aqui também. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo e não tem aviso, algum aviso aí?